Tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui. Estão Pode ficar à enxergando? vontade a hora que quiser, que hoje a gente não tá transmitindo no YouTube porque tá com um probleminha pra mandar pra lá. Então a gente vai subir os vídeos depois, tá? Tá bom. Beleza. Bom, acho que... Pessoal, vocês estão enxergando aí a minha tela cheia? Escrito magnetismo. Sim. Então, bom, gente. Então, hoje a gente vai para um outro tema continuando o curso, então, né? Nas últimas aulas, lá do começo de eletricidade, nós vimos a parte de estática, né? Eletrostática. Aí depois, que são o quê? Campo elétrico, força elétrica de Coulomb, e coisas assim. Aí depois a gente viu o que acontece quando essas partículas elas ganham movimento, né? Que se transformam, no caso, em corrente elétrica. Aí a gente viu o que está associado a essa corrente elétrica. Então vimos o quê? Corrente, tensão, potência e resistência. Agora, é um outro tema que também está relacionado à parte de eletromagnetismo, mas antes de a gente conseguir compreender o que é, a gente tem que olhar um pouco antes sobre o magnetismo. Então, hoje a aula é sobre magnetismo, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui o chat que está na frente da tela. Então, vamos lá, gente. Aí a pergunta é por que, que a gente estuda o magnetismo, né? Então aqui temos um porquê. Então aqui nós temos a Terra, né? Nós temos aqui o Sol, né? Essas imagens não estão em tamanhos reais, né? Porque o Sol ele é muito, mas muito, muito maior do que a Terra. E aqui nós temos simulando como se fossem partículas elétricas que partem do Sol, né? Então o Sol está o tempo inteiro lá queimando combustível a rodo, né? Que é queimando, quando fala, fundindo hidrogênio em hélio e outros elementos mais pesados, enfim. E, e aí, como um produto dessa reação, né, de fusão nuclear, tem várias partículas eletrizadas. E essas partículas eletrizadas, elas são lançadas no espaço, né? E assim, gente, e essas partículas são partículas que são, vamos dizer, um pouco prejudiciais à saúde humana, né? Então, essas partículas, elas entram em contato com a proteção que a gente tem aqui, né, que é o nosso campo magnético, e o campo magnético ele desvia essas partículas, né, da gente, né? Essas partículas param nos polos, né? Aí a ideia tipo a gente ver como é que funciona esse campo magnético da Terra e quais são as suas características, né? Então isso aqui é um porquê que a gente estuda também o magnetismo. Aqui, né, tem outra aplicação também de ímãs, né, que aqui eu tenho um alto-falante, e aqui tem um imã, todo alto-falante, né, inclusive esse que vocês estão me ouvindo, ele tem ali um imã que ele serve para produzir o som. Então a gente também vai compreender como que o som ele é produzido, né? O que que tem no som, né? Quer dizer, o som ele é uma onda mecânica, né? Mas como que se como que você consegue produzir um som por um imã, né? Tipo isso. A gente vai estudar isso com mais profundidade. E aqui tem uma bússola, né? Que ainda é importante, mas já foi muito mais importante lá nos tempos, né, da história, das navegações, né? Porque antes era só isso que tinha, né? Hoje, que bom que a gente tem várias coisas. Nós temos o querido GPS, né? Para indicar onde estamos, né? E para onde estamos indo. Antes não tinha GPS, né? Então a gente tinha bússolas, né? Que bússolas elas indicam para onde está o Polo Norte. A partir disso, né? Os navegantes sabiam para onde estavam indo, né? E outra aplicação também de por que a gente estuda o magnetismo, né, é para a produção de energia elétrica. Gente. Quase todas as formas de energia elétrica, ou a grande maioria que a gente utiliza, você tem algo que movimenta uma turbina, e essa turbina é composta por um conjunto de ímãs, e esse movimento, né, que, esse movimento que gira, né, ele gera a energia elétrica que a gente conhece hoje e estamos utilizando nesse momento, inclusive, né, aqui de casa, né, também, né, da sua casa, todas elas são produzidas por uma hidrelétrica, provavelmente por hidrelétrica. Então, antes disso, né, o que é o campo magnético, né, gente? Então, aqui, né, um pouquinho de tipo de história, né? Nós temos aqui a, a magnetita, que é lá, né, mais ou menos ali por
600 a.C., o Tales de Mileto, ele percebeu que eu tinha, né, pedaços de ferro que eram atraídos, né? E aí, tipo, ele pensou assim, mas que negócio estranho, velho. Eu tenho aqui, né, eu tenho ferro e tipo, o ferro ele está sendo tipo, atraído por algo, né? Aí ele pensou, né? Aí, assim, né, nós temos isso, né? Vamos dizer, como se fosse o descobrimento do magnetismo, né? Então, assim, né? Se for ter que falar assim, quando que foi descoberto, né? Então foi lá mais ou menos aí por volta de 600 antes de Cristo, né? Que foi descoberto o magnetismo, né? Com o descobrimento da magnetita, que é um material que ele possui propriedades magnéticas, né? E aí, né? Mais ou menos, deixa eu ver quanto tempo depois, 600 antes de Cristo até 1600, né? Mais ou menos 2200 anos depois, né? Claro, isso aqui, gente, é só um resumo, né? Porque teve vários eventos históricos, né? Que marcam o desenvolvimento do magnetismo, né? Só que esses aqui são os grandes, né? Vamos dizer. E aí, né? Teve um cara lá que mais ou menos 1600 depois de Cristo, ele descobriu que, na verdade, a Terra, ela se comportava como um ímã. E isso, gente, foi, tipo, muito importante, porque quando isso foi descoberto, né, isso foi utilizado para como se fosse uma orientação, né? Então, assim, aí você pensa, poxa, a Terra se comporta como um ímã. Então, se ela se comporta como um ímã, então ela vai ser atraída por um outro ímã, e aí eu vou ter sempre o norte apontando para o norte e o sul apontando para o sul. Então, dessa forma, eu consigo, né, vamos dizer, me orientar, né? Então, isso daí é uma forma que foi muito, muito utilizada. Tá bom? E aí, né? Aqui temos a Terra, né? A Terra, ele é como se fosse um ímã, né? Só que é tipo um ímã invertido, né? Eu tenho o norte magnético da Terra, ele aponta aqui para o sul geográfico, e o sul magnético da Terra, né? Ele aponta para o norte geográfico, né? Então, isso aqui é um pouco da história sobre o descobrimento do campo magnético. Deixa eu parar de compartilhar na tela aqui rapidinho. Aqui. Parar de compartilhar o vídeo, só preciso olhar aqui na tela. Então, beleza, gente. Aí, é tipo assim, é que o ímã, aqui, né, tem uma definição, né? O ímã, ele é um corpo que possui propriedades magnéticas. E aí, gente, ele pode ser classificado como um ímã natural ou ímã artificial, a depender da sua constituição, né? Então, por exemplo, eu tenho materiais ferromagnéticos que, tipo, eles são ímã já, né? Então, assim, ele já tem a sua propriedade magnética e eu tenho, eu posso criar ímãs a partir de corrente elétrica, né? Que é assunto para a próxima aula. Então, hoje nós iremos ver sobre ímãs e quais são as suas propriedades, tá bom? Então, aqui eu tenho ímã, né? Então, uma propriedade dos ímãs, ele sempre atrai metais, gente. Então, todo metal ele é atraído por um ímã, né? Todo ímã, gente, ele tem uma atração e repulsão entre os polos. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um ímã aqui, né? Eu tenho um norte, eu tenho um sul. E aí, se eu aproximar um outro ímã aqui, né? Com a mesma orientação aqui, né? No caso do norte, o norte, esses ímãs eles vão ser repelidos. E se eu tiver aqui aproximar desse mesmo ímã, um polo sul, né, aqui, né, desse lado aqui, ele vai ser atraído, né? Ou seja, os polos do mesmo nome, eles se repelem, e os polos de nomes diferentes, né, quando falo o nome aqui é norte e sul, eles se atraem, tá bom? Então isso aqui também é uma propriedade dos ímãs, né? E uma outra questão também importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Porque assim, aí você pensa, nossa, eu tenho um ímã aqui, eu tenho um norte e um sul. Então, beleza, né? Fácil. Eu vou pegar e vou separar o norte do sul do ímã, né? Isso não é possível, tá, gente? Então, se eu pegar um ímã aqui, né? Como essa imagem que tá desenhada aqui embaixo. Se eu pegar um ímã e cortar ele no meio, ele não vai ter um norte e um sul separado. Eles vão adquirir novos polos, né? Novos polos nortes e novos polos sus. Então, aqui, por exemplo, né? Eu cortei esse ímã aqui, né? Nessa mesma orientação. E aí eu divido um lado para cá, outro para cá, né? Necessariamente, né? Essa parte aqui, né? Que é essa extremidade esquerda do ímã, né, ela vai ser mantida, então aqui é o norte, tá vendo? E a outra extremidade também vai ser mantida. Então, quando eu corto o ímã, ele vai ficar exatamente dessa forma. Eu vou ter aqui no interior, eu vou produzir um sul e um norte.
de tal forma que esses ímãs eles se atraiam aqui, né? Então, eu quebrei o ímã, eles vão se atrair imediatamente, né? Só que agora eles vão ser um norte e um sul, e um norte e um sul, tá bom? E se eu pegar esse ímã e picotar ele de novo, né? Cortar no meio, eu vou ter novamente, tá vendo aqui, ó? Norte, né? E sul. E aqui no meio vai estar, né? O sul e o norte aqui trocados, né? De tal forma que eles vão ser sempre se atrair. Tudo bem, gente? Dúvidas até aqui sobre a questão do que é um ímã? Deixa eu ver aqui nos comentários. Opa, lugar errado. Tudo ok? Então, bom, gente, aí é o seguinte, né? Aí você pensa, poxa, mano, esse negócio de imã aqui é um negócio estranho, né? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo, um experimento que mostra como funciona esse negócio do campo magnético do ímã, tá? Que o ímã, né, ele produz, né, isso é muito perceptível, né? Que o ímã, né, ele interage, se você botar o ímã você, em um local, por exemplo, né, próximo de um outro ímã, né? Como tem um negócio, uma questão de forças ali, a gente pode associar um campo, tá? E aí, quando ele, se ele tem um campo, ele tem esse campo ele tem um formato, né? E o formato do campo magnético do ímã, ele é mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Vou colocar aqui uma tela cheia de novo. Que é mais ou menos, ele é mais ou menos dessa forma aqui, né? Então eu tenho as linhas de campo, né? Aqui eu tenho o polo norte, eu tenho o polo sul aqui, né? O polo norte, as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Sempre vai ser nesse movimento, né? E aqui no interior do ímã, o polo sul, né? As linhas vão do polo sul para o polo norte. Então eles formam um ciclo fechado aqui, essas linhas de campo magnético, tá? E aqui, né, eu vou mostrar para vocês, né, como a gente sabe sobre esse formato do campo magnético do ímã, né? Que não é, vamos dizer, aleatório, né? A gente faz um experimento e vê e tal que realmente existe essas linhas de campo magnético. É que eu vou mostrar um vídeo para vocês. Bom, isso eu vou tomar uma água enquanto o vídeo carrega. Segunda aula do dia, estou seco, né? A garganta tá seca. Bom, gente, aqui só para explicar, resumidamente. Então eu tenho aqui, né, para realizar esse experimento, eu tenho, deixa eu passar o vídeo aqui para frente, eu tenho aqui pó de ferro, tá? Porque ferro é atraído por ímã, né? E o cara faz como se fosse uma espécie de posso dizer, saleiro de, é tipo um saleiro aqui, né? Ele pega, faz uns furinhos e tal, porque ele faz isso, né? Então, aqui, ó, peraí. Eu tenho aqui agora, eu tenho aqui, tá vendo? Ó, tem um ímã, né? E ele coloca uma folha em cima, ó. Colocou o ímã, coloca uma folha em cima e começa a polvilhar aqui, tá vendo? Então é tipo temperando aqui a folha, né? Ele pega a malha de ferro, né, que são os granulados de ferro, e joga ao redor do ímã, né? Olha o que vai acontecendo. E tá distribuído, né? Quando você distribui assim, né? A ideia é que se distribua uniformemente, né? Só que olha que interessante, não é aleatório, né? Então, se você olhar assim, né, sem mexer nada, o cara só jogou a malha de ferro, né? Você vê que aqui tem uma concentração maior, aqui vai ter uma concentração e mais ao redor aqui uma concentração menor, né? Então, o que ele faz depois, né, ele dá uma batidinha aqui, né, só para dar uma ajeitada e tal, ó. E percebam, gente, que não é um formato aleatório, né? Olha que interessante isso. Ó, você vê que tem realmente, ó, tem um padrão, né? Ele é praticamente como se fossem linhas, né? Então, ó, aqui tem linhas, né? Aqui essas linhas não são retas, elas são curvas, né? Então, ó, isso aqui é o experimento, né? Então, ele tá mostrando aqui como é o campo magnético de um ímã. Aqui agora ele colocou dois ímãs, tá? Então, fica aqui para a próxima parte do vídeo, enquanto eu vou mostrar aqui como é que funciona a interação dos ímãs. Então, gente, é basicamente esse formato aqui, né? É o que ele está representando ali, é que os ímãs, né? O campo magnético de um ímã, ele tem um formato mais ou menos assim, né? Ele tem aqui, né? As linhas, elas ficam saindo, né? Aqui, ó. Essa imagem está melhor, né? Eu tenho aqui o norte e o sul do ímã. As linhas de campo magnético, elas saem do norte, elas entram no sul, tá vendo? Ó? Né? Então, elas saem do norte e entram no sul, tá? Então, isso aqui que é o importante para a gente saber sobre o campo magnético do ímã, né? Então, e aí, né, claro, aqui nesse experimento, você não vê uma setinha indicando para onde que é, né? Obviamente a gente não consegue ver. A gente consegue ver que tem linhas, né? Essas linhas são aleatórias. Só que agora saindo daqui para cá ou daqui para cá foi escolhido por convenção, tá? Escolheram que
as linhas saem do norte e entram para o sul, né? Que essas linhas elas são fechadas. Então, eu tenho que as linhas elas saem do norte e entram no sul, né? E aí, né, gente, os ímãs, eles podem ter diversos formatos, tá? Aqui tem alguns deles, né? Então, posso ter o formato de agulha, que é aquela que tem na bússola. Eu posso ter aquele formato que é o que tem no fone de ouvido, né? Então, os fones de ouvidos, eu tenho um negócio redondo assim, né? Eu tenho o norte, eu tenho o sul aqui, né? E sempre as linhas saem do norte e entram no sul. E eu tenho um ímã aqui que é aquele parecido com aquele ímã de ferradura, né? Ó. Eu tenho um lado é um polo norte e um lado é um polo sul. Então, eu tenho as linhas saem do norte e entram no sul. E eu tenho um ímã de barra, né? Que tem esse tipo, formato aqui do campo magnético, tá? Esse B, gente, esse Bzinho aqui, a gente chama de vetor indução magnética. E a unidade de medida dele é Tesla, tá? Então ele é medido em Tesla e atribuído ao grande físico Tesla, tá bom? Então, aqui estão imagens de um ímã de ferradura atraindo um monte de prego e tal. Então, esse aqui é as características de um campo magnético, beleza? E aqui é o formato, né? Como eu já disse, isso aqui na verdade era um GIF, mas não está funcionando esse GIF. Basicamente, aqui está mostrando o seguinte, as linhas elas saem do norte, tá vendo? E entram no sul, né? Basicamente, esse é o modelo para se compreender um campo magnético, beleza? E aqui os tipos de formato diferentes. Se sempre, gente, sempre, as linhas elas saem do norte e entram no sul, tá bom? E agora, gente, sobre o campo magnético da Terra, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a Terra ela é um ímã. Por que a gente sabe que a Terra é um ímã, gente? Porque se a gente pega o ímã, por exemplo, né? Se você pegar ou melhor, um ímã, né? Se você pegar um ímã e virar ele, balançar, jogar para um lado para o outro, não importa, gente. Se for o ímã, ele sempre vai ser orientado, ele sempre vai parar na mesma posição, né? Ele sempre vai estar apontando, né? O sul do ímã, ele vai estar sempre apontando para o sul geográfico, né? E o norte do ímã vai estar sempre apontando para o norte geográfico, né? E como a gente sabe disso, né? Olhando aqui nesse slide anterior, ó, se a bússola, né, se o norte da bússola está apontando para o norte geográfico, necessariamente esse norte geográfico ele tem que ser o sul magnético, porque, né, o norte da bússola está atraindo, né, para o sul, né? O sul ele atrai pelo norte, o norte atrai pelo sul, senão eles iriam se repelir, né? Então, devido a isso, né, a gente sabe que a Terra ela é um ímã invertido, né? Claro, não tem um ímã dentro da Terra, tá, gente? Isso aqui é só uma associação. Mas a Terra, né, devido ao seu núcleo, que tem vários materiais ferrosos lá que estão em movimento no núcleo, né? Como a gente vai estudar um pouco mais pra frente, esse movimento ele gera um campo magnético, tá? É um campo magnético que ele passa aí pela Terra inteira, tá? Então, no caso aqui, ó, as agulhas, as bússolas, aqui tá indicando as bússolas, o norte aqui, né, ó, ele sempre vai se alinhar essas linhas de campo magnético, tá? Então, quando eu coloco uma bússola imersa aqui no campo magnético, né, como o campo magnético da Terra aqui, ó, ela vai ser atraída, né? Então, ó, o norte, tá vendo aqui, tá sempre atraído para o norte da Terra, né, que é no caso, o norte geográfico da Terra, que é o sul magnético, tá? Então, a Terra a gente pode considerar ele como se fosse um ímã invertido, tá? E aqui, gente, tem esse negócio aqui, ó, nós temos aqui um eixo, que é o eixo que a Terra gira. Nós temos o eixo do campo magnético, né? Porque o campo magnético ele não está exatamente alinhado com um eixo que a Terra gira, né? Então tem uma pequena deflexão, né? Então esse aqui é o campo magnético da Terra, tá bom, gente? E aqui, né, eu tenho um tipo de campo magnético particular, que é aquele ímã de ferradura, que aqui no interior desse ímã aqui, né, o campo magnético aqui é aproximadamente uniforme, né? Enquanto as linhas aqui elas são curvas, né, se você observa, tanto nessa imagem quanto nessas imagens aqui, as linhas são curvas, né? Ó. Tá vendo que as linhas saem do norte e entram no sul, mas as linhas são curvas? Aqui as linhas, né, o fato de o norte e o sul estarem quase um do lado do outro, essas linhas são praticamente paralelas, tá bom? Então isso aqui é o que a gente chama de campo magnético uniforme. E os ímãs, quando eles interagem entre si, acontece esse tipo de coisa aqui, tá vendo? Ó, eu tenho o norte, as linhas saem do norte, tá vendo? Ó, entra no sul, né? Norte e sul, né? E quando eu tenho aqui, tá vendo? Ó, norte e sul, de ímã diferente, essas linhas vão sair do norte e vão ir pro sul do outro ímã. E isso que gera atração, tá? Assim como a gente viu lá em campo elétrico, né? A ideia é muito parecida. Agora, quando a gente tem repulsão entre polos, acontece ao contrário. Nessas linhas, elas saem do norte, né? Só que elas, como tem outro norte aqui, elas vão se repelir, né? Elas não vão se encontrar. Então, isso que gera repulsão entre os ímãs, tá? E para mostrar isso daí,
Aí eu vou voltar aqui no vídeo, tá bom? Que o vídeo ele mostra, né? Ele mostrou aqui um ímã individual. E agora ali, ó. Opa. Ele coloca dois ímãs, né? Tá vendo lá? Dois ímãs. Tem dois ímãs agora. Então ele polvilha aí, né? Palha de ferro. Polvilhar. Novamente, não é um formato aleatório, né? Aí ele pega um pauzinho aí, dá umas batidinhas pra ajeitar, pra ficar mais evidente as linhas, né? E a gente consegue ver exatamente, ó, a interação entre as linhas, né? Então, provavelmente aqui, né? Olhando essa imagem, gente, não dá pra saber qual o polo norte e qual o polo sul aqui, tá? Só dá pra saber que tá tendo atração, né? Porque as linhas, ó, elas estão saindo daqui, ó, e vindo pra cá. Então, provavelmente essa face aqui do ímã é o norte e o sul, ou ao contrário, né? Agora eu tenho novamente os ímãs, né? Só que agora, ó, esses ímãs eles não estão mais se atraindo, né? Deixa eu passar para frente, eles estão se repelindo, né? E aí você vê, ó, que no interior aqui, ó, você vai ter pouca malha de ferro, tá vendo? Muito pouco. Né? Eles vão ficar distribuindo mais ao redor, tá vendo? Mostrando que aqui, na verdade, não tem um campo. O resultado desse campo aqui não é muito forte aqui, né? Ele tá se repelindo, tá bom? Então isso aqui isso aqui é a realidade, né? E lá é o modelo que a gente está vendo aqui. Então essas linhas elas se atraem ou elas se repelem. E aqui nós temos o campo magnético da Terra. Gente, ficou alguma dúvida até agora? E acho que tem uma coisa que eu pulei aqui, gente, deixa eu voltar um pouquinho, que é assim, né, eu tenho, né, quando eu falo de magnetismo, eu posso ter um ímã permanente, né, então o exemplo de materiais ferromagnéticos, né, que tipo assim, não sei se vocês já perceberam, se você deixar alguns materiais muito próximo de ímãs, esses materiais eles vão se tornar ímãs, tá? Então esses materiais a gente chama de materiais ferromagnéticos, eles têm capacidade, né, que assim, quando eu tenho o ímã, gente, esse ímã, né, para que ele seja um ímã, né, tem um negócio que acontece lá no interior do átomo, né, que basicamente, né, cada átomo ele se comporta como se fosse um ímã, né, na verdade, o elétron do átomo ele se comporta como um ímã, e quando eu coloco um outro ímã próximo, né, se esse material for ferromagnético também, eu vou induzir no outro material que esses núcleos dos elétrons, né, esses núcleos atômicos ali, né, eles vão se alinharem. Quando eles se alinham, acontece que aquele material também vira um ímã, né? Porque assim, todo átomo ali, né, ele tem características magnéticas, né? Só que quando a gente fala de um material que ele não é um ímã, quer dizer que esses núcleos, né, que geram ali os ímãs, né, os ímãs individuais, eles meio que se anulam, né? Eles estão distribuídos aleatoriamente. Quando eu tenho material ferromagnético, quando aproxima o ímã de fora, esse ímã alinha os núcleos desse material e faz com que esse material seja também um ímã, né? E aí ele pode ser um ímã permanente ou não, né? No geral, eles não ficam muito tempo, esses ímãs, né? A não ser se for de alguns materiais específicos, a exemplo da magnetita, que por natureza é um material magnético, tá bom? Então, isso é um material ferromagnético, ele pode virar um ímã, né? Então, por exemplo, o níquel, se eu não me engano, é um material ferromagnético, né? Um exemplo de material não ferromagnético é o alumínio, né? Tanto que se você colocar um negócio para grudar alumínio, ele não faz nada, né? Vai continuar lá. Ele nem gruda, na verdade, né? Então, deixa eu ver aqui. Opa. Você tem alguma dúvida? Não, tudo certo? Então, beleza. Cadê? Vamos fazer um exercício? Só pra gente ficar. Então, só pra enfatizar aqui, gente, que é bem importante, tá? Novamente, a bússola. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês uma simulação lá no PHET. Ou no FET, na verdade, né? Eu chamo de PHET, mas se chama FET. Oh, meu Deus, eu quero fechar esse vídeo aqui. Mas o bagulhinho do Google, pronto. Aqui, ó. Então aqui eu tenho um campo magnético, né? Eu tenho uma bússola, eu tenho
o ímã, né, ó, norte e sul e tal. E aí vocês veem aqui, aqui é uma bússola, né? A bússola, ela sempre vai se alinhar, né? Então, ó, aqui eu tenho, vocês percebem aqui, eu tenho o norte, né, ó. O norte da bússola vermelho, ele vai se atrair pelo sul, né? Então, ó, e como eu tenho as linhas de campo aqui, ó, eu vou ter sempre que a bússola, ela vai se alinhar com o campo magnético, né? Então, isso aqui que é a questão da bússola e a interação da bússola com o campo magnético, né? No caso da Terra aqui, que eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Vou mostrar a Terra aqui, ó. Então, ó, opa. Agora eu tenho aqui a Terra, tá vendo? Então aqui eu tenho mais ou menos o campo magnético da Terra, tá? Então a Terra, como eu falei pra vocês, né, é como se fosse um imã invertido, né? Então, por exemplo, quando eu tô aqui, ó, sei lá, tô navegando aqui, né, altos mares, é, tá vendo aqui, ó, ele aponta pro norte, tá vendo? Ele vai sempre se alinhar ao norte, né? Então, e aqui pro sul. Então, conforme eu for aproximando aqui, ó, ele vai sempre indicando pro sul, né? Então, essa é a sacada de você utilizar, por exemplo, a bússola, né? Inclusive, esse negócio é tão importante, gente, que todos, não sem exceção, todos os navios, né, e aeronaves, eles precisam ter mecanismos de navegação, né, de orientação, independentemente de sistemas elétricos, né? Então, a bússola é isso, né? Então, porque, tipo assim, se dá um pane lá, acabar a energia e o GPS para de funcionar, você vai morrer, você não sabe mais saber para onde você está indo. Então, a bússola, todo navio tem uma bússola, todos, sem exceção. Até esses negócios tipo lancha, jet ski, essas coisas pequenas também são obrigados por lei a ter bússolas. Então, é muito importante ter esse equipamento aí, né? Que foi utilizado muito nas épocas de navegação, usava só isso, né? E estrelas também, porque é uma outra forma de se orientar. E sempre deu muito certo, né? Um negócio super importante, tá bom? Então aqui, ó, a bússola sempre tá alinhada, né? Então, se eu colocar ela aqui, ali e tal. E aqui, ó, dá pra ver também dentro do imã, deixa eu tirar a terra. E dentro do imã, gente, ó, as linhas elas saem do norte, né? Elas saem do norte, entram no sul, né? E aqui também tem um fluxo, tá vendo? Ó? Então, ó, essas linhas são fechadas, elas vão lá, voltam, vão lá e voltam, tá bom? As linhas de campo magnético elas são fechadas, tá bom? Dúvidas, pessoal? Até agora? Aqui no chat, está tudo bem? Eu vou passar um exercício pra gente fazer, tá bom? Aí vocês vão vendo aí se os conceitos são claros. Então, beleza. Isso aí é olhou e fazer, tá bom? Dúvidas, vocês podem também ligar o microfone e falar em casa. Hoje eu tô meio surdo de um ouvido aqui, entrou água no meu ouvido e eu tampei com protetor auricular e misturou com cera e tá, tô surdo de ouvido. Eu tô botando uma caixinha de som auxiliar aqui só pra aumentar o volume quando vocês falar. As respostas vocês podem botar no, opa, no chat aí pra eu ver como é que vocês. Alguém tem um chute? Ficou alguma resposta? A questão é do MESP, São Paulo. Esperar o pessoal responder e tal. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais pessoal aqui. Vitória. Eu já vou passar para a resolução. Acho que é isso mesmo. Acho que é a C. A C, tá? E aí, por que não é a A, nem a B, nem a D, nem a E, tá? As duas partes
Então, calma, só enunciado, né? Serrando transições o ímã em forma de barro, o que acontece? As duas partes se desmagnetizam. Não, né? Vamos continuar ímãs. B. Obtém-se um polo norte e um polo sul isolados. Na verdade, não, né? Eu comentei com vocês que, na verdade, eles vão ser dois ímãs agora, né? A D. O polo norte se conserva isolado, mas o polo sul desaparece. Não, vão ter polos sul e norte, né? Os dois ímãs. O polo sul se conserva isolado, mas o polo norte desaparece. Não pelo mesmo motivo da D, né? Não tem esse negócio de desaparecer. E C, né, na seção de corte, surgem polos contrários, aqueles da extremidade dos pares. Foi aquela imagem que eu mostrei para vocês. Né? São corte polo norte no sul, o norte está à direita, o sul à esquerda. Quando eu corto, nessas extremidades se mantém e no centro vai ser invertido, né? De tal forma que eles se atraem. Tá bom? Vamos lá. Outra questão aí também. Olhou, resolveu. Vou deixar mais alto aqui. Vocês vão colocando no chat aí o que vocês acham, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar bonitinho, gente? Tá muito pequeno. Alguém tem alguma resposta? Bruna. Bruna vai de B, B de Bruna. Vamos lá, então. Vamos partir para a resolução. Analise cada uma das afirmações e indique se é verdadeira. Né? Nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região. Né? Sim, porque, né? Aqui, igual tá na simulação aqui, ó. Tem muito mais linha aqui próxima. Se bem que essa imagem não tá mostrando legal, né? Então, vou mostrar aqui outra. Aqui, né, tem muito mais linhas do que longe, né? Então, próximo dos polos, até porque quanto mais próximo do ímã, mais forte é, né? Opa, meu Deus do céu. Aqui. Então, faz sentido. Segunda afirmação. Qualquer pedaço de metal colocado nas extremidades de um ímã permanente torna-se magnetizado e passa a ser atraído por ele. Não, né? Tem o exemplo do alumínio, né? Alumínio não faz nada, né? Então, não é todo material que é ferro magnético, né? Aí a última afirmação, né? Tomando-se um ímã permanente em forma de barra e partindo-o ao meio em seu comprimento, obtém-se dois polos magnéticos isolados, um polo norte em uma das metades e um polo sul na outra. Esta aí, verdadeiro ou falso? Se vocês colocarem a B, vocês estão colocando que isso aí é verdadeiro, certo? Vocês acham que se eu pegar um ímã permanente e cortar ele no meio, vai ter partes isoladas? Posso certo é A, tá, gente? Essa última afirmação aí, ela é falsa, tá? Inclusive foi do último exercício que a gente acabou de fazer, né? Se vocês ficaram com dúvida, né, com essa questão, por que que essa última fala? Essa última aqui é tipo, como é que fala? Não é porque não dá pra você separar o ímã, tá, gente? Essa daqui é a questão anterior, tá? Então, fiquem atentos. Última pergunta sobre esse tema aqui. Essa aqui eu vou deixar no modo
cara tenta deixar no modo tela cheia. No tela cheia não vai estar, não. Vocês conseguem enxergar assim, gente? Não, né? Muito pequeno. Mas eu consigo deixar o chat aqui, eu acho. Vamos lá, gente. Esse aí é um pouquinho mais longo, mas façam aí. Essa daí é para confundir a cabeça. Alguém tem alguma alternativa? Deixa eu ver aqui. É para confundir mesmo, Bruno. É muito norte-sul aí. Muito norte-sul. E aí tem Polo Sul magnético e Polo Sul geográfico, né? Bruno vai de A. O carro do gás passando. Essa questão é para deixar a cabeça doida. Pessoal, tem alguma alternativa diferente aí da Bruna? Posso resolver? Bom, bora resolver? Pessoal que tá fazendo ainda, vocês querem mais um tempinho? Ou tô com um negócio na frente aqui. Vocês querem mais um tempinho, já pode resolver. Esperando vocês. Vou resolver, a gente já deu um tempinho então, né? Então vamos lá. Resposta certa. E. Doido isso, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho a imagem que eu desenhei, tá bom? Então, só pra gente dar uma recapitulada aqui, né? Eu tenho aqui a Terra, né? Minha Terra desenhada à mão. Eu tenho o Sul, né? E lembre-se, gente, né? Aqui, ó, eu tenho o norte da bússola, né? O norte magnético, né? Da bússola aqui, né? Ele sempre vai apontar para o norte, né? É por isso que a gente usa a bússola, né? Para o norte geográfico, né? Só que para ele ser atraído para o norte geográfico ele tem que ele tem que ser o sul magnético, né? Então, na verdade, no polo norte, né? É o sul magnético e o polo sul geográfico. É o contrário, né? O norte magnético, porque o polo sul da bússola ele aponta para esse norte, né? Que é o sul. Né? Confuso isso, né? Então eu tenho aqui uma imagem um pouco, não sei se é melhor, né? Mas tá vendo aqui, ó, a Terra aqui, ó. Sul. Gente, a Terra é como se fosse um invertido, tá bom? Então agora vamos para as afirmações. O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o polo norte geográfico.
Então, essa primeira frase já tá errada. A Bruna, né, que foi dessa daí, né? Porque o Polo Sul, tipo, não, ele não aponta o Polo Norte geográfico. O Polo Sul da bússola aponta pro Polo Sul geográfico, não o Polo Norte geográfico. Ele aponta pro Sul magnético. Né? Ou, ele aponta para o Polo Norte, só que magnético, né? Porque o Polo Norte, ele é o Polo Sul geográfico, né? Que confusão, né, gente? Mas é isso mesmo. Ó, como seria certa essa afirmação? O Polo Sul do ponteiro da bússola, ele aponta para o Polo Norte magnético. Essa seria a afirmação correta. Tá? Magnético. Né? Aí depois tem o porquê, né? Porque o Polo Norte geográfico corresponde ao Sul magnético. Isso é verdade, a segunda afirmação. Mas a primeira é falsa, então é falsa. B. O Polo Norte do ponteiro da bússola aponta para o Polo Sul geográfico. Não, ele aponta para o Polo Sul magnético. Tá? Porque, lembrem, o Polo Sul magnético ele é atraído pelo Polo Norte magnético. Né? E vice-versa. Tá? E a segunda afirmação, porque o Sul geográfico corresponde ao Sul magnético. Essa afirmação também está errada, porque o Polo Sul geográfico não é o Sul magnético. O Polo Sul geográfico é o Norte magnético. Tá? Ao contrário. C. O Polo Sul do ponteiro da bússola aponta para o Polo Sul geográfico. Faz sentido, né? Essa parte, beleza. Porque realmente o Polo Sul da bússola aponta para o Polo Sul geográfico. Né? Aponta para o Sul. Aí tem a segunda informação. Porque o Sul geográfico corresponde ao Sul magnético? Não. O Polo Sul geográfico corresponde ao Norte magnético. Porque se não fosse Norte magnético, não seria atraído pelo Polo Sul da bússola. Certo? Então, também falso. O D. O Polo Norte do ponteiro da bússola aponta para o Polo Sul geográfico. Não, né? O Polo Norte não aponta para o Polo Norte, Polo Sul geográfico. Né? O Polo Norte aponta para o Polo Norte geográfico. Ele aponta para o Sul é magnético, não geográfico. E a segunda afirmação, porque o Norte geográfico ele corresponde ao Norte magnético. Não, o Norte magnético é o Sul geográfico, né? Ao contrário. E aí, que é a verdadeira, o Polo Sul do ponteiro da bússola aponta para o Sul geográfico, sim, né? Sul da bússola aponta para o Sul geográfico. Porque o Norte geográfico corresponde ao Sul magnético, né? Lembrem-se, é invertido. Né? Essa questão é doida mesmo, né? Para confundir. Bruna, qual o resumo dessa história aqui? Deixa eu tomar água aqui, tô com sede de novo. Resumo da história é o seguinte, Bruna. A Terra ela é um ímã invertido. Tá? Então, como ela é um ímã invertido, aqui, ó, olha essa imagem à direita. Né? Então aqui eu tenho o norte geográfico, tá vendo o norte geográfico da Terra? E o sul geográfico. Só que o sul geográfico da Terra ele é o norte magnético, tá vendo? Porque senão não teria como se atrair, tá vendo? Ó, o norte, aqui é a linha de campo magnético. Eu tenho o sul da bússola, né? Gente, o norte e o sul da bússola, eles apontam para o norte e sul geográfico, né? Porque senão não faria sentido, né? Então, o polo norte, ele tá apontando pelo polo norte, tá vendo? Norte geográfico. Só que o norte geográfico ele é o sul magnético, senão não teria como se atrair, entendeu? Porque a Terra, ela tem a característica de um ímã invertido. Tá? Isso que confunde tudo, tá bom? Resumo, sul-norte, norte-sul. Tipo isso, né? Sul geográfico, norte magnético. Norte magnético, sul geográfico. Talvez assim ficaria melhor. Beleza. Próximo exercício. Esse aqui, acho que esse aqui eu vou pular. Agora a gente vai começar uma outra questão aqui que acontece também, devido à questão magnética, tá? Agora a gente vai começar a entrar na questão mais eletromagnética, tá? Então aqui eu tenho um ímã, tá? Representado aqui, né? O norte e sul, né? Então tem um campo magnético bem forte aqui, tá? O que o cara tá fazendo aqui, né? Isso aqui é um fio. E aí quando ele fecha o circuito aqui, ó, o que acontece? Aparece uma força do nada aqui, né? Uma força que empurra esse fio, tá? Essa força que a gente vai estudar agora. A gente chama ela de força de Lorentz, que é uma força magnética, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui eu vou começar agora, porque isso aqui só vai dar para terminar a próxima aula, porque esse negócio confunde mais que tudo. Quando os diretores lá, regra mão direita, enfim. Então, vamos lá. Pensa o seguinte, gente. Pensa que eu tenho uma carga, né? Uma carga positiva, aquela carga que a gente vê lá no começo do curso, tá? Eu pego uma carga e lanço ela em um campo magnético uniforme, tá? Então eu tenho um campo. Né? Eu pego, jogo uma carga
com uma certa velocidade v, que está representada aqui pelo vetor v. E aí está falando o seguinte, né? Se existe um campo magnético, eu posso representar ele por B, né? B de vetor indução magnética, e seja θ o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, né? Sobre a partícula Q, né? Uma partícula que eu lancei aqui, irá agir uma força F, denominada força magnética de Lorentz. Ou seja, gente, o que acontece? Se eu pego uma partícula e jogo ela, uma partícula carregada, jogo ela no campo magnético, vai surgir uma força sobre ela. Isso é a força de Lorentz, tá? Isso é a física do problema, né? Então, se você pega a partícula, joga no campo magnético, né? Essas partículas serão atraídas por esse campo, né? E vai ter uma força ali que vai fazer com que tenha um movimento nela, tá bom? Essa força, a gente consegue calcular ela, né? A intensidade dessa força, como sendo F, né? Igual o produto, né? Do módulo da carga. Aqui eu não estou na atento sinal, né? Se é positivo ou negativo, tanto que está em módulo. Vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno desse ângulo θ, tá? Então aqui eu tenho uma representação dos vetores, tá? Então eu tenho aqui o vetor B, que é o meu campo magnético, nessas linhas azuis aqui é o meu campo magnético uniforme. Lembrando que o campo magnético uniforme, né, pode ter um exemplo dele aqui, ó, mais para trás, ó. O que seria esse campo magnético uniforme? Por exemplo, um campo magnético desse ímã aqui, tá vendo? Tem várias formas de eu produzir um campo magnético uniforme, né? Então eu tenho aqui as linhas, tá? Essa aqui é uma delas. Outra forma também é aqui, ó, tá vendo? Tá aproximadamente uniforme esses campos magnéticos, né? Eu tenho um norte e um sul aqui, como se estivesse separado, só que eles não são separados, mas aqui eles como se fossem estão, só que são dois ímãs, não um. Então, um campo aproximadamente uniforme. Então, eu tenho um campo magnético lá e tal, e eu jogo uma partícula que forma um ângulo θ aqui, né, com esse vetor indução, né? Quando eu lanço essa partícula, imediatamente sobre essa partícula vai aparecer uma força. E essa força, ela vai ser, olha que doideira isso, essa força ela vai ser perpendicular, que é o que está representado aqui, tanto ao vetor B quanto ao vetor V, tá? Isso aqui a gente, na matemática, na física, a gente chama isso aqui de produto vetorial, tá? O que importa? Eu vou ter o vetor, né? Vai ter uma força que vai ser perpendicular às duas. Então, nesse caso aqui, né, tem um plano, né? Plano aqui, ó. O vetor tá para cá, o V, o B tá para cá. A força vai ser para cima, tá? Então, quando eu lanço a partícula, vai ter uma força que vai ser para cima nesse caso aqui, tá? Quando a carga, claro, for positiva, tá? E aí eu consigo determinar qual é a direção e sentido dessa força. Então, aqui eu calculo o módulo dela. E o sentido e direção eu calculo pela regra da mão direita, tá? Como eu faço a regra da mão direita? Você pega, né? Então, você tem lá uma situação, você tem o vetor de indução magnética, né? Você aponta com os dedos da frente aqui, só para você saber, né? Esse dedinho aqui da frente, você deixa apontado na direção do campo magnético B. O polegar você indica, né, o vetor velocidade, e aí a força ela vai ser o empurrão para cima, né? Vai ser um tapão aqui para cima, tá? Então a palma dessa mão vai indicar qual vai ser o sentido, né, da força, tá? Então essa regra da mão direita é bastante importante para a gente resolver os exercícios aí, né? Isso aqui vai se repetir nas próximas 2 aulas, tá? Essa regrinha. Então é bem importante a gente captar ela. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa regra da mão direita? Como que a gente utiliza ela? A gente vai passar alguns exemplos aqui. Então, ela é bem importante, tá? É importante vocês lembrar dela e tal. Então, ó, vetor velocidade, o polegar, os outros dedos, o vetor indução magnética, e a força vai ser a direção do empurrão da mão, né? A palma da mão. Beleza? Então, e aí, gente, o que eu falei, né? Eu falei o seguinte, né? Esse F aqui, esse vetor F, ele é perpendicular, né? Perpendicular, lembre-se, é perpendicular a 90 graus. Ele é perpendicular ao vetor velocidade. E eu não sei se vocês já tiveram aula de física na parte de mecânica sobre o movimento circular, tá? O que acontece? Quando eu tenho uma força que ela é perpendicular ao vetor velocidade, essa força, né, ela vai fazer com que essa partícula, no caso aqui é uma carga positiva, né, ela caia em um movimento circular, tá? Como tá mostrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui no chat, se alguma dúvida. Não, gente, nossa regra da mão direita é super importante, viu? A gente vai ver umas 2, 3 regras da mão direita aqui nas próximas aulas. Tá? Então, ó, aqui eu tenho um movimento circular, né? Que eu tenho uma força que aponta para o centro do... Opa, peraí que travou. Aponta para o centro, tá? Então, isso aqui é importante, isso aqui é da parte de mecânica lá, né?
tendo em vista isso, e olhando aqui, né, ó, vocês vão ver o seguinte, né, que quando eu lanço uma partícula com a velocidade v, essa partícula ela vai cair em movimento circular, porque sobre ela vai atuar uma força que é perpendicular ao movimento. Então, essa partícula ela vai cair no movimento circular, tá bom? Essa é a questão. E como a gente está falando aqui de grandezas tridimensionais, a gente tem um vetor para cá, outro para lá e tal, a gente utiliza uma convenção. Pensa que agora que eu tenho um campo magnético, ele está saindo do plano. O que quer dizer saindo do plano? Ele está saindo da tela indo na direção a você, tá? Então, quando ele está assim, eu represento por um pontinho, tá vendo? Pontinho, uma bolinha do lado, tá vendo aqui, ó? B, pontinho. Se o campo magnético ele está entrando no plano, ou seja, ele está saindo, como se estivesse saindo de você, entrando na tela, a gente representa por um xizinho, tá? Então, o B aqui, tá vendo? Um xizinho, né? Uma bolinha, tá bom? Então, entrando, saindo pontinho, e entrando um xizinho, tá bom? E aqui o que vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui no chat, alguém mandou uma dúvida. Alguma coisa? Meu, isso é engraçado, porque você vê lá na prova os alunos se matando fazer as questões e tal, né? Aí você vê o pessoal se mexendo com a mão para um lado para o outro, se contorcendo toda, aí você sabe que a pessoa tá sabendo utilizar a regra da mão direita, né? Então, essa pegada por isso mesmo. Engraçado, tá? Então, aí é o seguinte, né, gente? Quando eu pegar, eu tenho aqui, né? Então eu tenho um campo magnético, né, representado aqui, tá vendo vários xizinhos, quer dizer que esse campo magnético ele está entrando no plano, tá? Você vai pegar a regra da mão direita, né? Então, o que você faz? Você pega aqui, né? Pega em sua mãozinha, né? Se a gente até para facilitar, eu vou pedir para vocês olharem na câmera, na minha câmera aqui. Deixa eu destacar a minha câmera. Pra gente finalizar essa aula aqui, né? Que a gente já tá com ela em cima. Calma que eu não tô me vendo. Tem que sair. Eita. Queria me ver. Como faço pra me ver? Aqui eu tô me vendo. Beleza. Vocês estão me vendo também, né? Então é o seguinte, gente. A regra da mão direita é o seguinte, né? Eu tenho aqui só a mão direita, né? Então, esse exemplo aqui do slide é o seguinte. O campo magnético ele está entrando no plano, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu indico com esses dedos aqui, ó, o vetor, o campo magnético, então ele está entrando no plano, né? Então, ó, tá entrando. Cadê a câmera aqui, ó? Tá indo na direção de vocês, certo? Na direção de vocês. Então, onde está o meu vetor velocidade? Tá? Eu vou indicar o meu polegar, tá para cima aqui, ó, tá vendo? Ó, para cima. Então, ó, minha mão está entrando no plano e o vetor velocidade está para cima. Para onde que tá a palma da minha mão? Tá para cá, tá vendo? Então, ó, a força é para cá, ó, certo? Agora, só aplicar uma força para cá, então a partícula, o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela gira, né? Agora olha aqui em cima, né? Eu tenho novamente, né, o campo lá entrando, a força tá para cá. Para onde vai ser? A velocidade tá para cá, né? Ó. No caso aqui, na minha direita para a esquerda. Ou de vocês, não sei. A força vai ser para baixo agora, tá? Então, ó, observe que conforme a partícula vai se movimentando, ela vai caindo no movimento circular, tá? Então, quando eu lanço a partícula carregada positivamente um campo magnético, ela vai cair no movimento circular, tá bom? Ou seja, o campo magnético ele aprisiona essa partícula e essa partícula começa a girar nesse campo, tá? Isso o que acontece, né? E aí uma consequência disso, tá? E aí quando a gente vai ver isso na próxima aula, uma consequência disso é o que acontece no nosso campo magnético da Terra, né? As partículas do som vêm com altíssima velocidade, né? Partículas carregadas. E aí, o nosso campo magnético, quando essa partícula passa pelo campo magnético, essa partícula ela começa a espiralar esse campo magnético e para lá nos polos, né? Para no polo sul ou no polo norte, dependendo da carga, né? Porque aqui eu estou falando para a carga positiva. Quando a carga negativa, o sentido da força é ao contrário, tá? Então, as partículas vêm do Sol, passam pelo campo magnético, o campo magnético desvia essas partículas e elas param lá nos polos. Isso aqui é muito, isso é inclusive muito importante, né? Porque se essas partículas não são desviadas do campo magnético, elas passam pela gente, né? Quando elas passam pela gente, né? Radiação ionizante, câncer, um monte de coisa, né? Então, inclusive nem seria possível ter vida se não tivesse, né? Porque moléculas como o DNA nem era possível ser formada, né? O tempo inteiro sendo bombardeadas por partículas carregadas, né? Essas partículas carregadas, pela essa força de Lorentz, elas são capturadas no campo magnético e elas são jogadas tudo para os polos, tá? Então elas caem em movimentos circulares, espiralado, e vão parar tudo lá nos polos, tá bom? Então isso aí é uma consequência dessas forças de Lorentz. A gente vai fazer mais para frente exercícios delas, tá? Dessas forças e tal, tá? Para a gente compreender melhor e tal, fazendo exercícios, e aí vai ficar mais claro, né? Que
É estranho pensar essa força de Lorentz, tá? Ela é bem estranha. Você pensa, poxa, eu joguei uma partícula no campo magnético, vai surgir uma força perpendicular tanto ao vetor indução magnética quanto ao vetor velocidade e vai cair no momento circular. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra como isso acontece na natureza, né, no caso do campo magnético da Terra, e como isso acontece também para caracterizar, né, algumas coisas interessantes, como o espectrômetro de massa, que é um negócio que identifica é, substâncias químicas, né? Então, esse negócio é muito, muito útil mesmo assim, tá? Então, é isso aí, gente. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Antes da gente terminar a aula? Tudo certo? Esse tema é um tema que a gente vai demorar um tempinho, porque não é muito simples, assim, não é que é simples, não é que é complicado, é um tema, ele exige um pouco mais de... É que essa parte de magnetismo é a última parte que ninguém vê na escola, então, tipo, quase ninguém tem noção nenhuma sobre esses temas, então a gente vai passar um pouco mais devagar por isso, tá bom? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado a atenção de vocês. Estudem bem esse tema aí e daqui a 2 semanas a gente está de volta, tá bom? Muito obrigado e até mais. Luiz, Beleza. já tá aí já, então. O pessoal Obrigadão tá, aí. o pessoal tá clamando pela palavra-chave aí. Ah, tá bom. Palavra-chave e campo magnético. Beleza. Beleza? Tchau, tchau, gente. Obrigado aí, Luiz. Tchau, tchau. Oi, Nath, você tá por aí? Oi, bom dia, tô sim. Certo, então.